Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar. Estimadas almas, como é tradição na nossa igreja, nós celebramos nesse dia a memória dos fiéis defuntos. Então vamos considerar algumas verdades esquecidas por nós, que é o que nos importa, para que não estejamos num lugar tão triste como o purgatório é. Por um lado é uma maravilha de Deus, porque é uma bondade, mas por outro lado é uma tristeza quando se refere a depender da bondade de seres humanos. Nós sabemos disso já em vida, quanto mais depois da morte. O purgatório é uma verdade de fé católica. Não é católico quem não acredita no purgatório. Goste ou não goste, não importa. É uma verdade de fé. E o que a igreja nos diz? Que nós, infelizes e mortais enquanto ao corpo, quando nós suspiramos, nós nos deparamos com a justiça infinita de Deus. É um segundo, hein? Talvez até menos. E diante deste olhar da alma à majestade de nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa alma, ela vai se lançar aonde lhe compete. Céu, inferno. São os fins do homem. Céu ou inferno. Mas, na infinita bondade de Deus, nosso Senhor, tem um lugar para aqueles que não morreram no pecado mortal e têm penas para pagar. Culpa nenhuma, hein? No purgatório nós não pagamos culpas. Os senhores sabem que, como diz o catecismo com toda a verdade, o pecado tem duas coisas: a culpa e a pena. A culpa nós expiamos até o momento da morte. Até aí, temos o tempo para expiar a culpa. E a pena, nós temos muitos modos de expiá-la. Sofrimentos da vida, indulgências, boas obras, tudo feito em graça de Deus, vai expiando as penas dos nossos pecados. E, acima de tudo, a caridade. A caridade expia todas as penas merecidas por nossos pecados. Mas quem está ali no último momento da vida, não tem mais tempo. É transpirar, agonizar e suspirar. Então o que ele pode fazer? Diante desta deficiência do homem, Deus criou o purgatório para que possamos expiar as penas devidas dos pecados que nesta vida nós cometemos. Agora então, uma alma diante da majestade de Jesus, nosso Senhor e Deus, ela olha para ele. A sua consciência não tem mais desculpa. Nunca teve. Agora muito menos. Nasci na crise da igreja. O nosso Senhor só vai olhar para ela, não vai dizer nada. Senhor, eu nasci numa família que deixou a desejar. Não tenho o que dizer, hein? A alma não vai se atrever a tanto. Senhor, eu sou filho de Adão, sim. Enquanto a humanidade, todos nós somos. Não tem desculpa nenhuma mesmo. Então a alma vai se lançar, falando de uma alma justa, nas chamas do purgatório. E o que são essas chamas? As mesmas chamas do inferno. Só muda o lugar. Um lugar é o inferno dos condenados e não muito longe dali, o purgatório dos escolhidos. Agora os senhores vão dizer, mas padre, nós não sabemos o que é o inferno. Não, nós não sabemos. Espero que não saibamos em própria pele. Agora, tudo que há de pior na face da terra, nós nos dizemos, isso é um inferno. Então, multiplique isso por 1.000, 10.000, 20.000, o que os senhores quiserem, quanto mais, melhor. E não chegamos à terça parte do que é o inferno. Então, diante dessas chamas, não é brincadeira. Só as chamas bastam para explicar o terror de um purgatório. Agora, um acréscimo. O tempo que lá vamos ficar, não sabemos.
Não existe uma tabela conhecida, com verdade, de tantas penas, tanto purgatório. Isso depende da justiça de Deus secreta, não revelada a ninguém. E podia ser 10 segundos. É o inferno que dura 10 segundos. Horrível. Pode ser um mês. É o inferno que dura um mês. E para maior tormento, uma parte desconhecida, o tempo que nós devemos passar por ali, e a outra que dependemos da bondade de vivos, dos que aqui estão, para abreviar nossas penas. Ou seja, vamos ficar o tempo estabelecido por Deus, porque ninguém vai rezar por nós, hein? Não é um pessimismo meu nesse dia, que a igreja está vestida de luto e o padre ficou também nublado como o clima desse estado no dia de hoje. Ninguém vai rezar por ninguém. Ah, mas o padre vai... Não vou lembrar. Ah, minha mãe não vai rezar por vocês. Meus filhos não rezarão. E qual a prova disso? Os nossos queridos mortos que estão esquecidos por nós. Simples assim. Não vão. Ah, vou acender uma vela. Não. Vão dizer que está cara a vela. E agora tem o meio ambiente, a emissão de CO2 das velas de parafina, em amor ao meio ambiente, vão deixar suas almas lá, esquecidas. Flores, não, se faz em vida, se dá em vida. Pois é, não receberam flores em vida, não vai ser num sepulcro frio, úmido, que vão levar uma flor em honra dos senhores. Não vão. Então, estimadas almas, o que nos resta? É o conselho de São Paulo, é bíblico. Cuidai da vossa salvação com temor e temblor. É individual. Não depende de pai, não depende de mãe, não depende, de certo modo, do sacerdote enquanto aos sacramentos. Mas agora, o como vivemos e o como morremos, é nós que determinamos com o bom ou mau uso da nossa liberdade. E aí, por outro lado, é justo que estejamos no purgatório o tempo devido, é justíssimo. E por outro lado, é justo também que esqueçam de nós. Não estou dizendo para que os senhores esqueçam dos seus defuntos e nem eu dos meus, de modo algum. Mas quem esqueceu será esquecido também, é justo. Então, diante deste horror, que é o purgatório, me causa dor na alma de ver as pessoas dizerem, com muita falta de teologia, ah, se eu for para o purgatório está tudo muito bem. Não, está tudo muito mal. Péssimo. Péssimo. Porque nós não fomos feitos para estar no purgatório. Nós fomos feitos para o céu. Não é legal estar no purgatório. É horrível. E mostra que o homem se tornou tão miserável, tão infiel a Deus, que Deus, na sua última, das suas infinitas misericórdias, nos dá uma chance de nos salvar. Porque Deus quer a nossa salvação. Deus quer a nossa salvação. Ele sim quer a nossa salvação. Então, quando nós queremos a salvação que Deus quer para nós, nós temos tudo para não ficar, pelo menos, muito tempo nesse lugar tenebroso, segundo a descrição que até aqui fizemos. Então, o que nós podemos fazer? Primeira coisa, a coerência com o que nós cremos. Como nós não vamos ter desculpas e nem tempo para isso diante de Deus, quando nós vivemos essa atmosfera do sobrenatural, nós sabemos com verdade que nós nunca temos tempo e nem razões para nos excusar diante de Deus de nada do que Ele nos obrigou. Simples. Então nós temos que levar a sério a nossa religião. Quando assistir missa, assista devotamente o máximo que puder. Quando rezar o terço ou rosário, faça-o do modo mais perfeito, segundo o que pode nesse dia. Quando rezar uma via sacra, faça-o com a maior devoção possível. Quando praticar uma esmola, jejum, faça-o com um coração generoso. Não é o valor e nem a quantidade, mas o amor a Deus, que é o valor das boas obras. Quando receber sacramentos, prepare-os. Sempre.
Ao comungar a ação de graça, rasgue a alma, porque um dia virá alguém piedoso, uma velhinha muito temerosa de Deus e devota das almas do purgatório, que vai rezar um terço e vai lembro daquela senhora que estava do meu lado, há 15 anos ela morreu, Senhor, oferece esse terço por ela. Quando o banco de Deus computar este terço, ele vai enviar, sabe para quem? Para outra pessoa que foi devota do terço em vida. Não vai para sua alma que foi impia com o terço. Então, quando alguém durante a quaresma ou qualquer outro jejum ofereceu, Senhor, ofereço por aqueles que assistiram missa no mesmo lugar que eu. Aí quem nunca jejuou não vai receber um jejum expiatório, um sufrágio no purgatório, um bálsamo. Não vai. E a mesma coisa as missas, hein? Nós vamos rezar por todos, mas aqueles que não foram à missa, muito provavelmente, hein, me atrevo agora a invadir os secretarias de Deus para lhes dizer isso. Provavelmente vão receber menos do que deveriam ou poderiam, porque fecharam-se a graça nesta vida, estão também por elas e vão ter que sofrer o fogo purificador, que, repito, é o mesmo fogo do inferno. Então, queridas almas, nós temos que abreviar o nosso querido purgatório. Sim, então façamos nesta vida. A igreja, enquanto ela estiver militante na face da terra, ela sempre vai lembrar dos seus filhos. Por isso, o dia de hoje, em 3 missas. E ela está oferecendo pelos seus. Agora, a conduta dos seus, dos nossos, fazem que, inclusive, as bondades da igreja não recaiam sobre nós. Isso é um absurdo. É a mazela que o homem se encontra de se fechar a todas as bondades de Deus, da igreja e do próximo. É muita maldade. Então, por isso, nós temos que voltar ao que lhes dizia. A primeira coisa, viver em coerência com a nossa fé. Praticar a religião absolutamente, não só diante do padre ou dos outros, diante de Deus, que tudo vê. E é o mesmo que vamos nos deparar e nosso Senhor vai dizer, nada, vou olhar e vai olhar no fundo da nossa consciência e vamos ter a resposta, você não foi católico. Mas padre, eu tinha um monte de imagem. Isso não é catolicismo. Padre, eu fui a todas as missas. Tampouco. São práticas mas não é o catolicismo. E talvez nossas imagens são mais católicas do que o nosso corpo e alma aqui que se move e não tem o catolicismo que a tinta ou as contas penduradas na cabeceira da cama de um terço esquecido e empoeirado tem. Mais ainda para nos incriminar. Quando levamos a nossa religião, mas tem muito jejum, muita coisa, Deus quer o coração. Sim, tem muita coisa, porque o nosso coração está poluído. E tem certas classes de males que só se vence à força de penitência. Jejum. Mas tinha a bula do Papa, dispensa não sei de quem, eu estava com não sei o que lá, desculpas. Nosso Senhor vai olhar para o fundo da nossa consciência, e é olhar de Deus, hein? Não tem desculpas. Eu tinha os 21 anos começados e nosso Senhor vai olhar para nossa cara cínica e vai dizer o quê? Você não fez porque você não quis. Não foi porque você não estava obrigado. Porque uma coisa é estar obrigado, outra coisa é ter devoção. Lembremos-nos disso. Dizia o cura d'Ars que os amigos de Deus fazem um pouquinho mais do que está prescrito. Nós não andamos só no pode e não pode. Tem o pode e não pode. Agora, eu posso acrescentar mais. Eu acrescento? Não, eu não quero. Por que eu não quero? Porque eu sou aquele católico que vive só naquele pode e não pode. E isso não é perfeição de alma. Isso é pueril, é infantil para uma pessoa batizada. E pior para as crismadas. Depois nós vamos olhar o olhar do Altíssimo e vamos ver também as nossas relações humanas. Mais uma vez me atrevo a prescrutar os arquivos secretos do Altíssimo. Penso eu que muito purgatório nos compete por causa das nossas relações com o próximo.
Porque é onde mais pecamos, hein? Se a pessoa está presente, a gente despreza. Se está ausente, a gente fala mal. Se ela tem que ser simpática, a gente chama de falsa. Se ela é grosseira, se ela é como a gente merece, foi grosseira. Nós temos a tendência, eu falo nós todos, hein, seres humanos, de pensar o pior do próximo. Se foi herói que salvou a vida, quis se amostrar e morreu. Se me deixou morrer, olha, foi tão falta de virilidade que se salvou e deixou outro perecer. É assim que o ser humano, filho de Adão e de Eva, age em pensar do próximo. Aí Deus, nosso Senhor, vai olhar a nossa cara cínica novamente e vai passar em nossa consciência o filme de todas as vezes que nós fizemos isso. E lembremos-nos que o mesmo Senhor que nos olhará disse que vamos render conta de todas as palavras ociosas, ou seja, conversas desnecessárias. Quantas? De xereta, de intrigueiro, de semeador de discórdia, de omisso, conselhos ouvidos e não praticados, conselhos desprezados ou conselhos silenciados, desejar o mal para o próximo, seja para quem for. Temos uma lista de iniquidades aqui para descrevê-la e passaríamos meses sem poder levar à exaustão semelhante lista. E diante do olhar de nosso Senhor, nenhuma desculpa. Nós somos senhores da nossa língua. E não tem desculpa. Imaginem as chamas que nos esperam. Por cada pessoa e por cada palavra. Haja lenha para semelhante fogueira. E não vamos ficar aí, vamos aos pensamentos, hein? Nosso Senhor vai pedir conta de todos os pensamentos, dos bons e dos maus. Dos bons por quê? Porque para um pensamento ser bom, como toda obra, tem que ser boa no princípio, no meio e no fim. Tem gente que pensa que ficar pensando é algo bom. Não, isso não é bom. Nas coisas de Deus, tudo tem ordem. Então tem a querida modificação dos pensamentos. E sem falar dos pensamentos ruins, hein? O que nós falamos, normalmente nós pensamos. Esse é o circuito das palavras. Pensamentos, palavras, palavras, pensamentos. Normalmente é assim. Então se falamos um monte de mazelas, imagine-se os pensamentos a render conta. E vai ser um olhar, hein? Não pense que vai durar aí Nosso Senhor com martelo, São Miguel balança e pedindo mais pratos para a balança que já encheu 1, 2, 3, 4. Não, hein? Um olhar ao Redentor. E a nossa alma estará nua. Não tem o que ocultar. E a nossa língua emudecida. Ela será capaz de dizer somente esta palavra. Amém. A sentença de Deus. Então, estimadas almas, nós estamos rezando por pessoas que passaram por esse tremendo juízo de Deus. E nós vamos passar pelo mesmo tribunal do Altíssimo. E qual foi o grande deslize dessas almas? Em vida. Elas não colocaram a coerência com a fé em sua conduta. Elas desassociaram da teologia dogmática a teologia moral. Nós não somos protestantes, que só quem crê se salva. Não, nós somos católicos. E quem não pratica a boa obra não se salva. Por isso o purgatório veio para corrigir a deficiência das boas obras. Em sinônimo, virtude. Essa é a boa obra. Virtude. As virtudes são ações. Então, quando vira um hábito, costume, nós temos ações boas. É o remédio para não, desculpe o termo, mas é isso, se lascar no purgatório. Esta é o grande sufrágio, mas quem pratica? Em vida, e cada um pratica a virtude. Ela é algo pessoal, individual, que brota da onde? Voltamos ao mesmo cerne, da coerência da teologia dogmática com a teologia moral. O padre Antônio Vieira, que descansa em paz, dizia com belas palavras que a igreja tem 2 seios, da onde nós nos amamentamos.
Um mamilo da teologia dogmática, fé, e o outro mamilo da moral. Mas um bom filho mama dos dois. E nós não somos almas gêmeas, que tem que ficar trocando aí um para um, outro para outro. Não, não, não. Nós nascemos para Deus individualmente. Cada um foi batizado naquele momento, aquela água caiu sobre a sua cabeça e escoou. Eu te batizo. É um ato individual. Sua alma batizada, amém, filho de Deus, amém. Nasceu um por um. Por isso a virtude tem que ser individual. Minha alma, Deus e a igreja. E aí nós temos o quê? A nossa salvação, com muita esperança. Garantida é a nossa esperança. Sem ser temerários, presunçosos. Isso também é espírito protestante e não compete ao bom cristão. Então essas almas defeccionaram aí. Colocaram tudo nas costas das boas obras dos mortos, dos vivos, que os vivos não fazem. Colocaram tudo nas costas da Santa Missa e elas não foram devotas, então não lhes alcança em plenitude, porque uma só missa, pelo poder que tem, que é da cruz, do Calvário, é suficiente para apagar o purgatório inteiro e acabar com as chamas e deixar vazio, hein? E deixar ali inutilizado mais. Mas por que não faz isso? Pelas deficiências daquelas almas quando estavam aqui entre nós. Ou, em outras palavras, pelas nossas deficiências atuais que nos levarão a um purgatório que não vai cumprir, enquanto sufrágio, o poder que cada boa obra tem para remediar nossas penas. Então, estimadas almas, coerência, a importância de ser coerente. Deus disse, se somos de Deus, como o próprio Deus disse, quem me segue, quem é meu, ouve a minha voz. E ouvir é observar, é obediência. Quem obedeceu os mandamentos de Deus está em plena sintonia com Deus. Breve ou nenhum purgatório. Mas não vou lhes dar ilusão. Uma coisa é possível. Sim, é possível morrer e dar o pulo do gato direto para o céu. Possível. Mas inclusive os santos dão uma escorregada no purgatório, hein? A nossa mazela é muito grande. A nossa dívida com Deus é tremenda. Então uma levada, uma assadinha ali faz bem. Justamente para compensar a falta de caridade que nós nos encontramos em deficiência. Segundo conselho, nós vimos a coerência com a fé. Brota-se desta coerência com a fé, a coerência com a moral, que vem da fé. O que nós sabemos que podemos fazer, o que nós sabemos que não podemos fazer, não é critério dos homens, hein? O moralismo, como dizem, a igreja medieval, padres que são amargurados com a vida, colocaram tudo assim, não pode, não pode. Não é verdade. Esse espírito é do protestantismo, não é nosso. Eles não conseguem castidade, então acabam com tudo. Eles não conseguem temperança, aí amarguraram todas as mesas. Eles, igual o muçulmano, a mesma coisa. Não conseguem olhar para uma mulher sem pecar, empacotaram a vácuo as mulheres lá com a sua burca. No católico não é assim. Mas nós temos que aí onde começa também a deficiência. A virtude é o meio termo. Falando da virtude moral. Se nós não estamos no meio, nós pecamos por dois modos. Ou por excesso, ou por defeito. Em ambos, purgatório. Difícil, hein? Como que eu sei que é o meio? Reta razão e doutrina da igreja. Se as senhoras acham que sendo hipermodestas estão agradando a Deus, que os anjos estão pulando. Não, isso é moral, tem um meio termo. Se aparecem de burca aqui, hein? Excesso. E se aparecem levianas, defeito. Ambas, purgatório. Meio termo. Temperança. Vou colocar fel em todos os meus alimentos agora para ser o penitente. Meio termo. Sua idade, sua condição. Se é mãe de família, não pode amargurar a todos. Depois, estado, prudência. Em todas as virtudes morais tem a prudência. Faltou?
purgatório. Ou excesso, ou ausência, ou defeito. Isso serve para todas as virtudes morais. Aí, estimadas almas, os senhores dirão, padre, então eu estou perdido. Só se você quiser. Sabe por quê? Porque nós temos a luz da razão, reta. Para ela estar mais ilustrada com a retidão, é o que Deus disse, a igreja manda. Simples. E para nos confirmar nesta certeza, eu tenho que olhar, nós temos 2000 anos de religião, um pouquinho mais. Olhar para trás e ver como eles se comportaram. Faço igual. E está tudo certo. Nós temos os santos, imite-os, tudo perfeito. Eles se salvaram e se tornaram referência. Então, queridas almas, outra coisa. Nosso Senhor, Ele que fundou a igreja. E no céu não entra quem não for católico. Verdade de fé esquecida. Mas só que no céu não entra quem for católico praticante e fervoroso. Por isso, tanta exigência. Aí aqueles que foram tíbios e medíocres, purgatório. Tem ali para se afervorar no amor a Deus. Como? Sofrendo a pena do purgatório. Não a desejar a Deus e o tormento vai ser tal que eles vão, Senhor, quando acabará isso? Vão desejar a Deus. Como o sequioso deseja a fonte, hein? Ardentemente, porque não desejou em vida. Aquelas chamas são benditas, porque consertarão a nossa deficiência nesta vida. Mas para não sofrer tudo isso, é muito simples. É somente sermos bons e fiéis, sinônimos de bons, católicos. E está tudo certo. Então, queridas almas, consertando enquanto podemos nessa comunhão dos santos, em sufrágio às almas do purgatório, endireitemos então nossa querida vida. Nós só temos uma alma. Quem for para o inferno, perdido eternamente, sem nenhum consolo. Agora, quem se salvar, tem este detalhe, vai ter que se purificar no purgatório. E por quê? Porque não levou a sério a sua vida. Os senhores diriam para piorar a situação, padre, mas nós não temos tempo. Nos convertemos, não sei, 20, 30 anos, posso morrer daqui a um mês. Não tive tempo de consertar os 20, 30, 40, 50 passados. Não tive tempo. Vamos olhar o olhar de Deus e vamos ter a resposta. Deus não colhe frutos verdes. Se Deus lhe colheu, Ele lhe deu tempo do amadurecimento. Se você se apodreceu, ficou verde, voltamos ao primeiro princípio. Não foi coerente com a fé que nos faz amadurecer para Deus. Não fomos coerentes com a moral que procede da fé, que nos faz saborosos para sermos postos na mesa do Altíssimo. Aí é um problema da árvore, do fruto, em realidade, da nossa alma, que não deixamos essas coisas fazerem o seu serviço. Então, queridas almas, repito, insisto, nós celebramos e sufragamos para consertar também a nós. Esta missa e este dia é benéfico para as almas do purgatório extremadamente, mas é para os vivos também, porque há no dia de hoje, alguém, pelo menos a igreja, estará rezando por nossas almas. E que não estejam no purgatório a olhar ao bom Redentor e digam, Senhor, aquele padre insuportável que nos enchia a paciência não disse. O dia de hoje está registrado, hein? E São Miguel estará ali, ó, play, gravação. Ele, apesar dos pesares, avisou, estão aqui, se lascarão porque não ouviram. Então, queridas almas, podemos ajudar as almas do purgatório, isso é um sinônimo aí de coisas. Ajudando-nos, ajudamos-as. É possível. Sufragando-as, nos consertamos. E a prova disso é o 1º de novembro. Nós celebramos no 1º de novembro aqueles que foram absolutamente coerentes com sangue, com lágrimas, com tudo,
para ser fiéis a Deus. Festa de Todos os Santos. Aí nos deparamos com a triste realidade, purgatório, aqueles que não foram 2 de novembro. Então temos que escolher, queremos uma eternidade 1º de novembro? Coerência com a fé. Moral alta no meio termo. Queremos o 2 de novembro? Vivamos como vivamos. E lhes digo, hein? Muito provavelmente, quem vive como vive, cairá no dia 31 de outubro, dia das bruxas. Inferno. É a triste consequência. Então, escolhamos como bons cristãos uma vida de 1º de novembro. De estar naquela milícia. Chegar como chegar, esquartizado, sem cabeça, sem olhos, sem perna, os santos mártires que o digam. Chegaram. E esta é a nossa missão, chegar lá. Então, peçamos a intercessão de todos os santos para sufragarmos as almas de todos os fiéis defuntos e quando chegar a nossa vez, tenhamos aí um prêmio daqueles que são heróis na fé próprio do 1º de novembro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.